O primeiro milhão, ele veio mais ou menos em outubro de 2017. Uma parte dele já veio desses negócios digitais, um pouco da palestra, Na verdade, uma parte o dessa alta do finalzinho, Bitcoin. né? O finalzinho dele. ok. Só que antes disso, né, a gente já tinha juntado, quando eu decidi largar o exército para trabalhar junto com a Malu pela internet, nós já tínhamos 880 mil. Isso era julho de 2017. Quanto? 880. 880 mil. Que hoje em dia é bem menos do que era Claro, na época. Na sim, época era bem sim. mais, assim. Era porque a Bem inflação mais aqui um no pouco, Brasil é alta, É. né? Mas em É todo porque caso... quando a gente diz... Isso é legal também, que eu vi você explicando também nos stories. Quando a gente fala R$1.000 hoje tô não é adorando, R$1.000 Cris. daqui 10... Aí você fala, não, mas é R$1.000. Fala, não, não é, querido. Você não faz a mesma coisa Não que você faz. fazia. A mesma compra que você fazia com R$1.000 há 5 anos, você não faz a mesma compra. Não, dá até pra gente Então- falar que o governo tá deixando o brasileiro mais forte. Porque em 94, meu pai precisava da minha ajuda pra carregar R$100 em compras. Hoje Maravilhoso. uma criança de 5 anos carrega R$100 em compras sozinha. Mas Numa né? sacola só. Pois Isso é. eu entendi quando eu vi uma explicação, tem muitos anos isso, mas que eu vi uma explicação sobre quando você vive do investimento, que você nunca pode tirar aquilo que entra. Né? Tipo, vamos por quem tem aquele rendimento de Viver R$1.000 dos juros, por mês. né? Viver dos juros. Porque a partir do momento que você tira tudo e você sempre vive daqueles juros, daqui 10 meses aquele juro já não é mais suficiente pra bancar a mesma vida. Se você quer ter a mesma vida, você sempre deixa Exatamente. aquela porcentagem ainda. Tem que viver dos ovos de ouro e não matar a galinha, né? Digamos assim. Sim. Mas o primeiro milhão veio de poupança e investimento nesse prazo, um pouquinho de dinheiro de outras áreas que a gente ia fazendo quando aparecia alguma coisa, né? Tipo canal, esse acúmulo. E no final, deu uma bela de uma pernada do Bitcoin, quando quase ninguém ainda falava disso, já estava começando a valorizar, a gente foi vendendo um pouco. O Congresso naquela época estava discutindo se Bitcoin era tipo milha aérea. Eles não sabiam o que era ainda. Então nem existia imposto sobre o Bitcoin naquela época, né? E fora isso, teve as palestras, entre erros e acertos também teve um saldo positivo, e os primeiros cursos online. Então, em julho a gente tinha 880 mil, em outubro mais ou menos, outubro ou setembro, se eu não me engano, a gente tinha o primeiro milhão. E dá pra gente falar que desde o meu primeiro investimento, eu comecei a investir com 17 anos. Foram 12 anos até o primeiro milhão. Se for pegar desde quando eu me formei, que eu deixei de ganhar 1.000 para ganhar 4.500, foram 7 anos, que foi quando eu comecei a investir mais, né, de fato. E depois que a gente focou no online, o primeiro veio, aí o segundo veio em 7 meses, aí o terceiro veio um tempinho depois, aí veio o quarto, o quinto, e foi embora. Porque teve uma turma, a última turma que eu vendi com essa versão velha do curso, que foi a turma 8, ela foi uma turma muito engraçada. A versão miserável. A versão liga na tela da Isso. câmera quebrada. Gente, era Isso. muito... E o Bruno era sem barba, magro. Não, parecia que eu tinha Parecia 17 que ele anos. tinha 17 anos. Como o celular era muito ruim, tinha definição ruim, né? Então era liso, assim, né? Parecia que ele tinha 15, 17 anos mesmo. E aí é muito engraçado você pensar do outro lado da tela, tipo, um cara de 40, 45 anos... Tendo aula com um guri. Exato, e ouvindo o teve cara falando, não, muitos. porque não sei o quê, porque PCA, porque Exato. CB, né? É porque o Exatamente. conteúdo era muito bom. A imagem era ruim, né? Mas tinha muita live também que eu fazia. Eu respondia todas as dúvidas dos alunos. Eu dava acompanhamento. Até hoje o curso é assim. Se você, por exemplo, vou te dar o curso. Não é uma né? Já é um consultoria. presente já. Você não tem nem como negar. Mas você tem Quando uma eu fizer o dúvida... primeiro milhão, eu te aviso. Por Eu favor. mando mensagem Por favor. emocionada pra você. E se você postar uma dúvida no grupo do Facebook, você vai ter uma resposta em até 24 horas. Não tem dúvida que fica sem resposta lá dentro. Então, por conta disso, eu nunca tinha pago publicidade no Instagram, nada disso. As pessoas ficavam tão Caramba! maravilhadas com o curso que falavam disso para outras pessoas. Sim. E mesmo com a gravação ruim, vendia muito. E nessa 8ª turma, eu fiquei uns 6 meses sem Porque abrir a o melhor curso. publicidade Claro, é o é seu melhor amigo óbvio. falando. Um cliente óbvio. satisfeito, pô. Aí eu fiquei uns 6 meses sem abrir o curso, porque eu tinha um problema na coluna, hérnia de disco. Aí quando eu fui abrir, tinha uma demanda reprimida, eu queria vender 700 vagas, que era o que a Malu tinha falado, ó, você não vai vender mais do que isso, porque vai te dar muito trabalho. Porque eu falei, tá ele bom. fazia todo o suporte do produto Sozinho. sozinho. Não tinha equipe. Então, Caramba. ele não foi à toa que ele teve uma hérnia de disco, né? Porque dia ele, todo assim, ele né? ficava o dia inteiro Não lá, acredito. respondendo. Teve tendinite nos dedos, Fazia coisa acupuntura assim. pra mão. Pra poder responder todo mundo. E não tinha tempo de viver, de cuidar da saúde, né? De cuidar do relacionamento, porque tudo isso demanda tempo Claro, e investimento também. claro. Então eu falei pra ele, ó, não há dinheiro que substitua o cuidado com todas essas coisas que eu acabei de falar. Então você vai vender apenas 700, porque Já é Apenas. muito. Já é era muita muito. coisa, né? Apenas
Aí Não ele... quero que ganhe mais de 1,5 milhão nesse negócio aí. Hein? Entendeu? Tá entendendo? Seu limite é aqui, Bruno Bellini. Exato. Naquela época a gente ainda trabalhava um pouco menos do que hoje. Não. E aí, acho que quando ainda você- que em foi termos sorte. de trabalho assim, braçal, era muito mais. E aí, Sim. quando você abriu, aconteceu o quê? Quando eu abri, o que aconteceu Aí foi é a que turma em 3 Velozes e minutos... Furiosos. A gente Foi chama assim, essa eu turma. abri, aí eu fui postar no Instagram, tá aberto. A Malu falou, olha se já vendeu tudo. Eu falei, meu Deus, você tá doida, né? Acabou de abrir, Eu não vai sabia. vender tudo. A turma que tinha esgotado mais rápido, tinha esgotado em 40 minutos. Eu falei, calma, né? Relaxa. Aí fui lá, postei, aí fui olhar, atualizei, já tinha vendido 700. Tinha 1 minuto e 30, sei lá. Aí eu falei pra ela, ih, vendeu. Eu falei, Ela falou, meu Deus, fecha, então fecha correndo, fecha. Aí eu fui e fechei. Só que quando você fecha as vendas, quem tá preenchendo a compra ainda pode comprar. Tá. Aí depois que fechou, eu atualizei de novo, tinha 1.400 pessoas inscritas. O dobro. Tanto que o Quantos pessoal milhões? começou a falar. Meu Deus! Deu 2 milhões em 3 minutos. Em 3 minutos. Aí o pessoal começou a falar assim, o do Hotmart, que é o mecanismo que eu uso pra vender. Você tem que ficar de olho nos boletos, que tem muito boleto, vai vencer o Com ou boleto, sem, né? Aí eu falei, deixa vencer. Com ou sem? Sem? Porque era muita gente, eu não conseguia dar suporte pra todo mundo. Eu falei, não é pra mandar 1 e-mail de recuperação do boleto. Se vencer, venceu. Não, daí eles, como assim você quer vender menos? Eu falei, eu quero vender menos, porque não era pra ter vendido tudo isso. Só que aquilo foi bom, porque eu vi que eu dava conta da turma, aos trancos e barrancos, e aquilo me forçou a contratar gente. Eu comecei a montar uma equipe. Quantas horas por dia você Era ficava nisso? Na Eram, época eram era umas o dia 9 inteiro. horas, 10 horas por dia. E se não me engano. Era é muita coisa. Muita coisa, Era muito brutal. cara. Só Quando- que valeu a pena. Né? Quando você Muito. falou que... eu não sei se era disso que você estava falando, que eu vi você comentando assim, que quando você contratou gente pra fazer isso, você falou, eu tava atrasando meu negócio. Era Tava. disso especificamente que você tava Era, falando. porque eu Também. evitava de Eu vender era- mais o meu vagas por também, causa Você foi falou disso. uma frase pesada, você falou alguma coisa tipo, eu era o... Eu era âncora do meu negócio. Eu era âncora do meu Tava negócio. afundando eu falei, o negócio. caralho, Não, velho. e era incrível, era tão óbvio que era pra ter feito isso antes, né? Depois que eu fiz, eu falei, caramba, era muito óbvio que era pra ter feito isso antes. E o Por quê? meu também. A gente tem essa mania. Como a gente começou fazendo tudo junto, sozinho, né? A gente fazia tudo. Quando eu comecei o Instagram, o YouTube, eu editava, eu gravava, eu fazia o roteiro, eu fazia tudo. O Bruno também. Quando ele começou, eu primeiro editava os vídeos dele, depois ele aprendeu a editar, porque eu sou muito chata, e ele também, e aí a gente brigava. Mas enfim. Então a gente sempre fez tudo junto. Até hoje, a gente faz muita coisa. A gente tem essa coisa de centralizar.